Olá, meu nome é Enos Mota, eu sou professor do Miguel e eu estou aqui hoje com a Cláudia Gabarra e nós vamos falar sobre o Instituto e ela é fundadora do Instituto, idealizadora. Então, antes de iniciar, eu quero dizer que a Cláudia, ela tem dois papéis muito importantes. O primeiro papel é como mãe do Miguel, alguém que sempre acreditou no potencial do Miguel e que esteve conduzindo ele para o sucesso em todas as esferas da vida. Um outro papel que ela desempenha também, tão importante quanto esse, é o papel de mulher empresária. Ela é proprietária de várias empresas e agora nós temos o projeto que é o Instituto Miguel Arcanjo Garcia Gabarra. E aí, para que vocês possam entender mais sobre a história do Miguel, que vocês possam entender sobre quais são os nossos objetivos com o Instituto, quais são as nossas visões, nós estamos fazendo aqui essa entrevista e nós vamos fazer aqui uma série de perguntas que a Cláudia irá responder. A primeira pergunta é justamente para ela contar um pouquinho sobre a história do Miguel, como foi todo o processo para que ele conseguisse chegar a quem ele é hoje. Boa noite, Enos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, vamos lá. O Miguel, ele é o meu terceiro filho, né? E na época, quando o Miguel nasceu, há 18 anos atrás, a síndrome de Williams, ela era muito pouco, muito menos que hoje, reconhecida e conhecida. Então, ele foi diagnosticado através de um problema cardíaco. Iniciou pelo problema cardíaco. Aí, através deste problema específico, que é a estenose à válvula aorta, é que se diagnosticou a síndrome de Williams, que é os portadores de síndrome de Williams têm especificamente esse problema no coração. Alguns têm no pulmão, outros no coração, outros em vários locais assim do corpo, renal, entendeu? O Miguel foi o coração. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi até a clínica FAEPA para fazer o exame que chama Fisher, para a gente ter o diagnóstico correto dele. Ele tinha 2 meses e meio, porque a médica dele ela foi fundamental, a pediatra, que ela identificou com rapidez, pelo problema que ela viu de um sopro no coração. Ela mandou eu fazer o exame, eu fui fazer o exame. Aí criança chora mesmo, né? O médico disse: Ah, não é nada, não, mãe. Vai judiar dele, né? Vamos deixar quieto. Aí eu falei: Não, eu não saio daqui sem o exame. Aí ele falou: Então vai ter que colocar ele para dormir. Eu falei: Pode colocar. Eu só saio daqui com o resultado. Se eu não tivesse, na época, insistido, talvez teria passado com várias famílias hoje que não têm diagnóstico assertivo, né? Porque quando você tem o diagnóstico, para mim, ele só tem uma serventia para conduzir o tratamento dele. Só que eu vejo as famílias e escolas usarem o CID para colocar eles dentro de um quadradinho, entendeu? Aí a única dificuldade que eu enfrentei até hoje não foi a correria, o tratamento médico dele da cardiopatia. Foi o preconceito, foi as escolas e a educação. Se eu seguisse tudo que me pediram para fazer, o Miguel teria nascido e na hora certa de começar a ir para a escolinha, ele ia para pai. Não que eu tenha alguma coisa contra pai, mas era para eu colocá-lo na pai. Aí foi uma briga, não coloquei. Eu disse: não, ele é capaz, ele vai para uma escola normal. Eu fui contra tudo e contra todos. E passo até hoje. Hoje eu acabei de passar uma exclusão gigante.
entendeu? Então, eu já estou acostumada com isso. Só que eu tomei outras medidas. Cada exclusão, cada porta que fechava para mim, eu ficava mais forte. E sempre abriram outras portas. E meu apoio sempre foram os professores particulares. Em todas as escolas que o Miguel estudou, para você ter uma ideia, desde o primeiro ano do Miguel, eu tenho todo o material dele escolar guardado. Todo. Todos os cadernos. Tudo. Nunca joguei um fora. E além de guardado, ainda escaneei tudo para ter num pendrive uma coisa segura. E tudo que eu vi o Miguel aprender foram com os professores particulares. Não estou aqui para dizer que a escola não foi boa no sentido que foi a pior coisa, mas eu vou dizer do fundo do meu coração, daquilo, não estou aqui falando por sentimento de revolta, porque graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, entendeu? E eu nunca acreditei que o Miguel seria incapaz. Então, eu trabalhei muito a estimulação dele, porque ele já não foi aceito numa escolinha com 3 anos de idade para 4, porque ele demorou um pouco para andar. E depois que ele começou a andar, ele também teve dificuldade para andar corretamente, certinho, sem cambalear e sem precisar de uma ajuda. Demorou um pouquinho. Demorou para sentar. Então, as escolas diziam, nós não temos pessoas para isso, para ensinar ele. Fecharam, quando eu ia fazer uma matrícula, se eu falasse que ele tivesse problema, não tinha vaga. Nunca tinha vaga. Ou a vaga tinha acabado de acabar, ou alguém chegou ali na frente e pegou a vaga, mas aí eu comecei a driblar as escolas. Eu nunca disse o que o Miguel tinha. Fazia matrícula e mandava bala, entendeu? Aí o martírio começava, era que caía para dentro. Aí era uma... Então, como eu trabalho muito, então a minha sogra me ajudou muito, o avô dele me ajudou muito, o avô é professor, meu outro filho mais velho é internacionalista, fala várias línguas, o Miguel desenvolveu inglês, francês, português e espanhol, mais com o meu filho, entendeu? E matemática, o pai, o avô, era a família mais os professores. Então, a gente tem várias técnicas de brincadeira para criança pequena mesmo, tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos, com atividades de matemática já, entendeu? E que não deixava de ser brincadeira para uma criança daquela idade. Ele se divertia do mesmo jeito que outros se divertiam. Então, ele teve infância. O Miguel aprendeu a ler com perfeição através de gibis da Turma da Mônica, que até hoje ele é colecionador. Ele aprendeu muito inglês com DVDs, na época da Vila Sésamo, que eu descobri que ele não gostava de ouvir o DVD em português. Ele chorava quando a gente transformava o DVD para o português. Claro, você compra o DVD, vê em inglês e tem a possibilidade, compramos um aparelho e transformávamos ele em português. Aí ele chorava, e um dia o Eduardo, pai dele, disse assim, nossa, mas tá estranho, por que que ele tá chorando se é o desenho que ele mais gosta, né? Com 3 aninhos, sentado na sala, no colo de alguém, ou no cadeirão. Aí o pai dele pegou um dia, mexendo, falou, será que tem alguma coisa de errado no DVD? Aí, sem querer, o pai dele voltou para o inglês. Ele parou imediatamente de chorar. Então, a gente começou a perceber que ele gostava, a gente não sabe até hoje, se ele gostava do Elmo porque o Elmo era vermelho, ou se ele gostava do vermelho porque era o Elmo. Conclusão, a paixão dele quem é? Do desenho animado, é tudo Elmo. Aí depois você vai ver o sistema desses desenhos do Elmo, ele é tudo educativo.
os desenhos do Elmo, entendeu? O Miguel fala inglês perfeitamente, qualquer coisa. Ele acabou de ouvir, ele fala, ele canta, qualquer coisa, com perfeição. Então, aí eu falei, bom, se ele sabe falar, ele vai ter que aprender a escrever também, porque não adianta muito você só saber falar, né? Uhum. Tanto que quando eu fiz minha viagem para fora do país, quem conversava com o Uber era o Miguel. Eu falava, Miguel, pergunta isso pro Uber. Lá. E ele que falava o tempo todo em espanhol. Aí se pegava um que falava inglês, ele falava também, entendeu? Era ele que era o meu tradutor. Uhum. E o Miguel teve ele, até os quase 4 anos, ele fez uma cirurgia cardíaca muito séria. Ele tinha 1% só de chance de sobreviver e também ou de ficar com uma sequela grave. E eu nunca acreditei que ele. Eu sempre via o Miguel perfeito. Eu só via o Miguel perfeito. Qualquer pessoa que me dissesse qualquer coisa ao contrário, ou naquele momento eu nem ouvia, depois a pessoa, mas você lembra, eu te falei tal coisa? Eu falei, não lembro. Então, eu não guardava aquilo, eu não tomava aquilo para mim, entendeu? E aí o Miguel se interessou por gibis, o Miguel se interessou. Gibis, nossa, você para numa banca com ele, é 500, 600, R$ 700 de gibi que ele gasta. E lê um por um. Ele sabe tudo que está ali. E se eu perguntar, ele vai lá e me diz. É nesse gibi aqui. Ele tem coleções que ele sabe tudo que ele tem. Ele tem coleções de boneco, ele tem coleções de DVD, ele tem coleções de gibi. Olha o que ele tem de coleção. Ele tem coleção de personagens, preste atenção, de gibi e de DVD. Música é uma criança que eles têm hiperacusia. Então, se você ouve 10%, ele ouve 100, entendeu? Eu fiz um teste nele agora há pouco tempo, ele só... eu, no meu exame, deu 60%, que é como se eu já tivesse utilizado 60% da minha audição. Do Miguel, nem 1% não deu, entendeu? E ele é capaz de ele ouvir uma conversa aqui, ele sabe que ele não pode fazer uma fofoca, e é dele. Por quê? Porque foi isso que ele aprendeu, é aquilo que ele vê. Se ele te vê triste, ele vai tentar te ajudar. Miguel é assim. E é assim somos todos nós aqui, um com o outro. E até com pessoas de fora. Se a gente vê uma pessoa triste, a gente vai procurar fazer algo para ajudar, para tirar aquela tristeza da pessoa. Ele faz isso com os colegas de escola, ele faz isso com o professor, ele faz isso com todo mundo, com o cliente. Então, o problema no coração era o que a gente estava correndo para cuidar. E quando ele fez o primeiro exame, que tinha que ir para contar prova, tudo, para saber, que chama ficha desse exame, o doutor Pina, que foi o médico que atendeu ele, disse assim: Olha, mãe, só de olhar para você, eu já sei que eu posso confiar. Não se preocupa com o coração dele. Mas você, olha o que o doutor Pina me disse há 17 anos e meio. Miguel tinha aproximadamente 6 meses e ele fez 18 agora, 17 anos e meio atrás. Ele falou: a única coisa que eu quero que você cuide é o preconceito e com a exclusão. Essas duas coisas vão acompanhar você. Mas como eu conheço a sua família, porque ele conhecia já a família inteira do meu marido, que são médicos, há muitos médicos na família, ele falou assim: como eu já conheço perfeitamente a família de vocês, eu sei que vocês vão fazer de tudo pelo Miguel. Mas se prepare que vocês vão encontrar muita barreira com
preconceito e exclusão, que é o que está dominando o mundo. E realmente ele não errou. Nós lutamos pela cirurgia do coração, ele operou, ele ficou curado. O Miguel tem um amparo assistencial assim, de professor, você viu, você é professor dele, a Sara é professora dele. São professores que estão ali todo dia com ele. Se não é um, é o outro. Se não é um, é o outro. Entendeu? Ele faz academia para ele ter forças, né? Adquirir forças musculares. A gente pensa nisso também. Porque a maior preocupação, Enos, é o dia que eu for desse mundo. Eu sei que a minha família é muito unida. Os 4 irmãos. E ainda por enquanto eu tenho uma nora só. Eles são muito unidos. Eles têm um amor louco um pelo outro. Eles estão sempre juntos. Se mexer com um, mexeu com todos. Ali, se você tiver qualquer rincha com um, você pode ter certeza que não é só com um, é com 4. Uhum. Sempre estão os 4. E cada um de uma maneira diferente, mas ali para defender o outro. Aí eu tive uma certa ocasião que ele estudou no ângulo em Itupeva, e um dia o pai dele estava em audiência em Jundiaí, e eu estava na minha casa, que era uma chácara. Os dois estavam longe da escola, tanto eu quanto ele. E ligaram para nós que tinha que ir com urgência na escola por conta do meu outro filho, João Gabriel, que é o mais novo que o Miguel. Aí eu cheguei lá, o João Gabriel tinha chutado cadeira da diretoria, tinha dado uma surra no menino e jogou o moleque numa ribanceira de terra lá. Aí ele estava de castigo na sala da diretoria. Eu cheguei lá e já tinha virado todas as cadeiras. O que aconteceu? Esse menino, ele chamou o Miguel de retardado e chutou o bumbum do Miguel. Na hora, o João já assumiu o comando. Aí o João foi para cima, mas isso foi instinto de irmão, entendeu? Uhum. Aí quem foi pro castigo foi ele. Só que eu cheguei lá, ninguém tinha conversado com quem iniciou a briga, tipo, que ofendeu o Miguel e chutou o Miguel. Eles estavam só tentando acusar o João, porque o João defendeu o irmão. Aí eu cheguei, eu lembro que assim que você entrava na salinha de espera, do lado já era a sala de diretoria, estava lá sozinho, estava a mãe do menino, a diretora, a coordenadora da escola. Aí ela pegou e falou: vem aqui. Só que o João me chamou antes. Eu falei: não, primeiro eu vou ouvir meu filho. Depois eu volto aqui conversar com você. Não, mas. Aí eu cheguei e ele falou: mamãe, o menino fez isso com o Miguel. Ele não vai fazer. Se ele não tem educação, se ele não tem respeito, ele vai aprender a respeitar comigo. Porque no meu irmão ninguém encosta a mão. Aí eu saí da sala, falei: já entendi, João. Aí a diretora pegou, olha, eu estou contando o lance inteiro para você entender o contexto. Ela veio: não, mas não se paga o mal com o mal, uma briga, dar o troco numa briga não resolve nada. Falei: tá, eu demorei quase 1 hora para chegar aqui. Aí nisso meu marido chegou também. O que aconteceu dentro dessa 1 hora? A senhora, por acaso, conversou com os pais dessa criança para ensinar a ele o respeito? Não, mas eles estavam focados no que o João tinha batido depois. Porque aconteceu isso. Ela ouviu o João, ouviu o relato, conversou com outro aluno? Não. O problema que está em pauta aqui é o que o João fez. Eu olhei para ela e disse: então tá, muito obrigado, até logo, amanhã a gente tá aí, vamos todo mundo embora. Eu virei as costas e fui embora. Porque eu não vou contra um que está defendendo meu filho, enquanto a própria educadora, que não deveria nem ter me chamado na escola.
Ela deveria ter chamado a mãe do outro menino e tido uma conversa séria com ele para ensinar para ele a inclusão e a educação e respeito. Passei pela mãe do menino e falei assim, ó, sinto muito, bem. Enquanto você não ensinar para o teu filho o que é uma inclusão e um respeito, ele vai continuar apanhando na escola. Porque não é todo mundo que tem paciência e tolera uma situação dessa. Então, por esses motivos, às vezes acontecem coisas nas escolas que quem está batendo só estão vendo que ele está errado, entendeu? Mas Uhum. ninguém vai lá e destrincha para poder resolver o problema. Hoje, ó, há 3, 4 anos atrás, eles estudavam numa escola que chamava Scala, aqui em Dayatuba também. Eu fui para uma apresentação, eu sei que eu cheguei lá às 7 horas da noite, a apresentação todas, teve um monte de apresentação, né? Todas as apresentações demoraram até umas 10h30, 11 horas da noite. Aí a diretora encostou em mim e disse, ai, que lindo, né, Cláudia? Maravilhoso. Nossa, como o Miguel tá uma gracinha. Falei para ela, falei assim, oi? Eu vim aqui para isso? Eu estou aqui esperando a apresentação do Miguel. Não teve participação do Miguel. Eu não vi o Miguel. Aí é onde vem a contradição delas mesmas. Por quê? Diz que os teatros que eles fazem, que eles procuram colocar todos juntos, cada um faz uma fala, é para trazer eles para uma união ali dentro, para eles terem a convivência, no amor, na amizade, entendeu? Uma integração. Eu não vi, eu não entendi. Era a oportunidade de ensinar muito disso para o Miguel. Não houve essa oportunidade. Ele não passou por isso. Aí depois teve outra. Não, eu estou contando só algumas. Uma outra que eles escreviam um livro o ano inteiro, alguma coisa, sobre a vida deles. Aí eu fui para receber os livros, todos os pais. Cheguei lá, entregou o livro do Miguel e do João. A hora que eu abro do João, tudo bem, era a letrinha dele. A hora que eu abro do Miguel, era a letra da professora. Aí eu peguei o livro e falei assim, olha, você acha que você enganou. Esse livro não é do Miguel. A Lola falou, não, mãe, é do Miguel. Eu falei, não é. Abre, que não é a letra dele. Não, mas é a história dele. Eu falei assim, ele não está aqui para contar história. Ele está aqui para aprender a ler, escrever, raciocinar, calcular matematicamente, porque ele veio para a escola para isso. Então, o que eu vejo? A escola é como se fosse uma creche que não ensina, não educa ninguém, não alfabetiza ninguém, é um descanso para os pais. Uhum. Tipo, ai, nasceu especial, está condenado. Se você tiver um CID na mão, primeira coisa, quando eles percebem que tem alguma diferença na fisionomia, quando eles percebem qualquer coisinha, eu dou um conselho para as pessoas. Lute, não entregue CID na escola. Quando você entrega um CID na escola, você está condenando teu filho a só sobreviver e morrer. Não vai aprender nada. Entendeu? Aí, como teve uma vez que o ano passado, acho que foi, o ano retrasado, se eu não entregasse o CID, a carta do médico, ele não ia poder estudar, porque elas fizeram questão, não, que é o MEC que exige, minha filha. Aí eu falei, tudo bem, o MEC exige, eu sou obrigada a entregar esse documento? Eu já estou entregando sabendo que não vai virar nada ali dentro da escola. Então, continuei com os professores particulares. E posso te dizer, quem acompanha ele dentro da escola não sabe que o Miguel sabe. Para você, então,
por exemplo, vai ter uma prova, eles retiram o Miguel da sala de aula e colocam o Miguel numa outra sala, que diz que vai atrapalhar os outros alunos. Não, meu querido, não é ele não está atrapalhando ninguém, quem está atrapalhando ele é os outros alunos, porque os outros alunos é que têm que respeitar ele, muito mais do que ele respeitar. Então, tudo que você está vendo hoje na educação das crianças, municipais, estaduais, sabe o que que é? Criança nasceu, tem o CID? Tem. Então vai sobreviver até morrer. Em muito breve, você vai começar a ver asilo para pessoas com deficiência. Só que vai ter que ser um asilo muito grande, porque eu vou te falar uma coisa. Cada vez mais está nascendo mais crianças especiais. Para eles são especiais. Para mim são crianças cristais. Porque eu entendo que eles são muito mais inteligentes do que qualquer pessoa normal. Que eles dizem, os ditos normais. O Miguel aqui em casa, ele dá de 10 a 0 em organização nos outros 3. O Miguel levanta de manhã, horário exato, tem o horário certinho de levantar. Ele tem dois medicamentos que ele toma todos os dias, de manhã e à tarde, às 6h30. 6h30 está no colégio. Eu nunca peguei um comprimido do Miguel e coloquei na mochila. É o Miguel que coloca a medicação dele na bolsa. E, ó, não é de hoje, é de muitos anos. Entendeu? Aí, ele que toma a medicação dele, levanta, toma o banho dele, ele vai para a academia sozinho, que é aqui no condomínio, volta sozinho, faz academia e volta. Ele tem aula com você, ele tem aula com a Sara. De manhã e à noite ele tem aula particular. E à tarde ele vai para o colégio. Então, eu vou te dizer, sabe o que o Miguel vai fazer na escola? Sabe? Pegar presença, basicamente, que não ensina nada, né? Só marcar a presença e chegar no final do ano, passar ele de ano. Só para isso. Entendeu? Isso não está me incomodando mais, porque eu já achei o caminho há muitos anos. Eu venho com o Miguel fazendo. O Miguel não aprende na escola, o Miguel aprende no externo, fora da escola. A escola é só para ele marcar a presença e depois pegar o boletim e passar de ano. Uhum. Porque, como ele pretende fazer uma universidade, eu tive uma guerra de novo ano passado, porque toda vez a conversa é a mesma. Eles querem colocar o Miguel para a escola de artes. Tudo vai para artes. Ah, ele vai fazer artes. Ele vai fazer artes. Eu falei, gente, já pensou se pegar todo mundo que tiver um CID e colocar para fazer artes? Não é isso que ele quer. Aí houve uma discussão sobre isso. Eu falei, ele vai estudar, nem que for fora da escola, ele vai estudar, entendeu? Ele vai ser quem ele quiser ser. Eu olhei para ele e falei, Miguel, o que você quer ser? Engenheiro mecânico. Eu falei, pois você já é engenheiro mecânico. Aí sentei com ele, falei assim, olha, vai ter que apertar um pouco mais os estudos, porque engenharia você vai usar muito matemática. Aí a matemática começou depois com você também. Ele desenvolveu muito rápido coisas muito mais difíceis, os ensinos muito mais difíceis, e eu posso te apostar com você, que eles não sabem que o Miguel sabe. Eu não quero que ele vá para a escola e ele vá fazer uma prova e alguém sente do lado dele e dê as respostas. Não, o Miguel, ele sabe e deve raciocinar, ele deve pensar. E o Miguel aprendeu muito bem pensar, resolver problema, solução. Ele resolve até problema pessoal com a maior tranquilidade do mundo. Se ele percebe quando uma pessoa está nervosa. Ele não é uma pessoa da paz. Está sempre, aquele dito popular, ele coloca água benta em tudo. É verdade. Ele tenta acalmar todo mundo. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Às vezes eu percebo que eu fico de longe, às vezes, vendo ele na aula com você. Às vezes eu vejo ele que ele dispersa um pouco, né?
Uhum. Então, qual que é a única dificuldade que o Miguel tem hoje? É que depois de uns 30, 40 minutos de aula, ele precisa levantar um pouco e andar um pouco. Isso daí incomoda ele ficar muitas horas fazendo uma coisa só. Uhum. Aí, você deu esse tempo para ele, você pode ter certeza. Você não vai ver o Miguel se ele estiver durante uma prova e ele falar, eu quero ir no banheiro alguma vez, pode deixar tranquilo, porque ele não tem índole, ele não criou essa índole nele de passar a copiar de alguém e perguntar alguma coisa para alguém. O Miguel, ele desenvolveu com os professores particulares dele a técnica de raciocínio. Ele usa a mente dele 24 horas. Esses dias atrás, olha o que ele fez comigo, mas todo mundo deu risada nessa. Falou, ele Uhum. pega a gente, mas com educação, com uma finesse. Ele pegou e falou assim para mim, mamãe, compra esse DVD aqui para mim, na internet. Aí eu falei, tá bom, eu estava almoçando, eu falei, depois eu vou comprar. Aí quando foi, ele chegou do colégio, eu tinha esquecido de comprar. Mas eu falei que eu tinha comprado. Falei, depois eu vou lá e compro. Eu esqueci, mas falei para ele que tinha comprado. Ele olhou para mim e falou: mamãe, engraçado. Tinha dois e continua os dois no estoque. É o raciocínio, né? Não, não. Para pensar. Ele não raciocinou, Totalmente, raciocínio matemático. entendeu? Aí ele tá agora acompanhando o pai nas audiências, que ele achou legal ver a outra pessoa na tela e conversando com o pai dele, outra pessoa do lado. Então, ele está indo nas audiências online. E ele vai, o pai dele conversou com ele e falou: filho, você não pode interferir a hora que o papai estiver durante a audiência, você pode prestar atenção, tudo, mas se tiver, não é hora da gente conversar ali. Aí passou, teve audiência, acabou a audiência. Aí o cliente subiu no escritório de cima nosso e o Miguel subiu para se trocar, porque já estava dando meio-dia e ele tinha horário de escola. Aí ele foi tirar o terno, ele chamou a funcionária aqui de casa para subir com ele, para já guardar o terno dele, porque ele é organizadíssimo. Tudo deles tem que estar perfeito. Aí ele voltou já trocado de uniforme de escola, porque 1h30, 1h15 ele começa a chamar o João. João, você não vai descer? Ele fica mandando WhatsApp pro João descer logo, que 1h30 nós vamos sair para o colégio. É totalmente pontual. Ele é totalmente pontual. Aí o João fala, ai, Miguel, para, não me enche, eu já sei, eu vou descer. Aí ele encosta em mim, mãezinha, o João não tá nem aí, mãe. Aí eu falo, peraí que eu vou mandar uma mensagem. João, desce. Já tô descendo. É o Miguel que tá me ligando, né, mãe? Eu falei, não, eu mando com a minha voz. Porque ele não quer bater de frente com o irmão. Aí ele já sabe que o irmão vai achar ruim dele ficar chamando ele toda hora, então ele pede para mim. Ele pede pro primeiro que ele. Bom, pro primeiro que passar na frente dele. Aí, voltando lá na audiência, eles estavam dentro da audiência, aí acabou a audiência. O Eduardo tinha que dar um atestado para o cliente. Então, o Eduardo pediu, o Miguel subiu, trocar de roupa, e o cliente subiu para a sala do escritório, o outro meu, onde o Eduardo utiliza quando precisa, e foi preparar o atestado para ele. Aí o Miguel já desceu rapidinho, parou aqui na minha frente. Olha só, presta atenção. Ele foi perguntar para o cliente, ele falou assim, então, me fala um pouco do seu trabalho lá onde você trabalha. Era uma audiência que estava marcando perícia de insalubridade e periculosidade. Entendeu? E como ele escuta muita gente falar o que é uma periculosidade e uma insalubridade, ele foi perguntar para o cliente dele falou assim, mas qual que é o seu risco lá na empresa? Trabalha com o quê? Ele já sabia
que poderia ter algum risco onde esse cliente trabalhava, entendeu? Então, o que ele fez? Ele queria saber qual era, ele queria ir a fundo, ele queria saber tudo, entendeu? O Uhum. cliente adorou, ele comecei, sentou aqui, ficou batendo papo com o cliente até ir almoçar e ir para o colégio. O cliente contou a vida dele todinha de trabalho para ele. E ele, ali, ó, se falasse, porque o cara trabalha numa montadora, né? Tudo que o Uhum. Miguel gosta de carro. É verdade, eu ia falar sobre isso. Nossa, aí sentou, a conversa rolou. Por exemplo, ele sai, ele que dá as partidas nos carros todos. Então, o Miguel não, ele não, o Miguel, é, ele só não teve mais exclusão porque ele mesmo se incluiu. Se você vê uma roda, se você chegar no colégio que ele estuda e nos que ele estudou, sabe o que você vai escutar? Todo mundo é apaixonado pelo Miguel. Eu não estou querendo dizer que não, para que não sejam, mas não é só desse amor fraterno que ele vai viver. E ele tem possibilidade de aprender. Aí as pessoas se focam em agradar, dar amor, dar carinho, só dá amor e carinho. Entendeu? E ele é uma graça. Se uma pessoa está triste, começa a sorrir perto dele. Ele anima todo mundo. Entendeu? Então, ele não, ele leva alegria, porque a síndrome mesmo dele de Williams já fala que é a síndrome do amor. Entendeu? Os portadores de síndrome de Williams são muito amorosos. Entendeu? E Uhum. chega. Eu nunca vi, nunca, 18 anos, desde quando ele nasceu. Miguel nunca acordou sem um sorriso no rosto. E é totalmente educado. Ele vai no meu quarto. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Tudo bem? Aquele sorrisão. Entendeu? Ele não tem mau humor. Ele não conhece isso. Agora, se você tentar enganar ele e insistir em enganar ele vai ser educado, mas ele vai sair de lado, que nem a francesa. Ele estava numa aula de inglês uma vez com a professora e tinha uma letra escrita errada no, na lousa, que estava online, Uhum. em inglês. E eu, durante a pandemia, eu contratei uma professora que ela entrava aqui em casa todos os dias, segunda a sexta, meio-dia e meio, e ia embora às 6h30 que acabava a aula, para acompanhar tudo. Acompanhava tanto o João quanto o Miguel. Entendeu? Porque eu trabalho muito, então eu sempre me preocupei em dar o melhor na educação para os meus filhos, que é a educação que vai dar o resto. Uhum. Aí, a moça, ela falou, não, tá certo, a palavra. Ele falou, não, não está. Aí, então tá, Miguel, depois eu vou ver. Ele saiu quietinho da cadeira, falou, eu vou tomar água. E desceu. Daqui a pouco a professora apareceu no pé da escada e disse assim, Miguel, vem à aula. E eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu só ouvi ele dizer no pé da escada, ela já arrumou? Incomoda ele não consegue continuar se aquilo estiver errado. E é tudo coisa que você vai descobrindo com o tempo, entendeu? Incomodou ele, mas ele não foi mal educado, ele não ficou parando a aula, porque tinham outros alunos, entendeu? E o Miguel é assim, mesmo a aula online, se ele tiver dúvida, ele pergunta mesmo. Aí ele tem esse costume que já vem da escola, que é levantar a mão para perguntar, né? Eu lembro que tinha alguns professores que falavam assim, deixa para o final, Miguel. Outra coisa que eu também achei muito errado nessas aulas que teve. Deixa para perguntar no final. Deveria, então, já que não pode parar a aula por conta de outros alunos, deveria ter um aporte, algum professor para esclarecer dúvida naquele momento. Porque muitos alunos, se você esclarece ali, aquela hora, tira aquela dúvida, ele consegue seguir. Senão, não vai seguir do mesmo jeito. Aí metade segue, metade não segue.
Que os conteúdos, um depende do outro, né? Se a pessoa não Exatamente, conseguir entender um pré-requisito, não tem como continuar entendendo o resto da aula. exatamente. Eu que não me formei, que não segui com os estudos, eu sempre disse, Emerson, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica sairá de mim, nascerá em mim, Uhum. entendeu? Por quê? De onde vêm as riquezas? Vem da sabedoria, do poder da sua imaginação. Quando você consegue, para você ter sucesso em qualquer negócio, exemplo, você é professor de matemática. Você treinou muito, você estudou muito para ter a competência que você tem. Você precisa primeiro entender daquele assunto, ser bom naquilo lá, para depois você alcançar o sucesso, usando aquilo que você escolheu. Outro detalhe, nunca, eu tenho 4 filhos, eu nunca exigi que, por exemplo, ó, você vai fazer direito, porque teu irmão fez, teu pai é advogado, teu irmão é, tua cunhada é. Não. Cada um aqui estudou o que quis. Tanto que o Pedro tem sucesso profissional, o Rafa tem sucesso, minha nora tem sucesso, o João está seguindo o caminho de sucesso, porque ele gosta de negócios, ele quer fazer economia. Ele tem dois desejos, a medicina e a economia. E sabe o que ele disse para o pai dele? Eu quero fazer federal igual você, pai. E ninguém pediu para ele. Ninguém. Aí, como ele gosta muito de número e de negócios, ele já montou a empresa dele, né? E o Miguel, junto com ele, numa outra empresa, que era a minha, e ficou para eles. Então, eu não vou ocupar a vaga de outra pessoa lá fora para o desenvolvimento, se eu tenho a vaga aqui dentro e está servindo para eles no momento, de cola para eles, de escada para eles. E se tiver mais alguém que precise, a gente está com a porta aberta para ajudar também. O escritório do meu marido é de advocacia. Isso acho que já vem no gene, viu? O Eduardo dá muito emprego. Todos os estagiários que trabalham no escritório, todos sempre disseram: é o único escritório que tem tudo aberto para a gente aprender. Os outros escritórios, a gente ia estagiários, colocavam nós para ou tirar xerox ou cuidar do café, ou retirar o lixo do escritório. Entendeu? E no nosso escritório, todas as informações são abertas para que possa aprender e lapidar. A gente dá a chance mesmo para aquele novato. Porque os mais velhos sempre querem dar uma pisadinha, entendeu? Exato. Eu percebi bastante isso em vocês, da minha perspectiva pessoal. Por exemplo, eu comecei, a dar aula primeiro para o Carlos, por causa de um anúncio em papel que ele viu, ele mandou e-mail para mim, eu fiz uma chamada com ele. Não, Aí ele depois. estava. Do meu marido, ele estava no mestrado. E Exato. o mestrado precisava se especializar em matemática. E o Eduardo é formado também em economia, administração, contábeis, mas não atua na área, né, direto. Ele atua no direito. Aí ele quis fazer uma especialização em matemática para concluir com o Eduardo, tudo tem que ser perfeito para ele. Uhum. Não basta você tocar o negócio, empurrar. Ele quer as coisas assim, ó. Eu quero saber se tem mais alguma novidade de algo que eu não sei. E ele foi buscar. E você foi uma indicação também, não foi só o anúncio. Quem deu esse papelzinho para ele é um outro colega dele que também está fazendo doutorado lá no Unicamp. Nossa, não sabia. Quem deu para ele é um que cursa doutorado. Aí falou: procura esse moço que ele é um mestre em matemática. Entendeu? Incrível, não sabia disso. E o que eu achei bastante interessante é que desde o primeiro momento o Carlos confiou em mim, porque ele falou: Enes, eu preciso estudar tais e tais assuntos. Aí eu falei: olha só, o que eu conheço é até aqui, tem tais coisas que eu preciso estudar. Ele falou: tranquilo, você pode estudar e pode me ensinar.
Aí depois eu fui dar aula para o João. Outra forma de ensinar. Aí depois você ligou para mim e falou que você está fazendo com o João, quero que faça com o Miguel também. E eu não tinha nenhuma experiência anterior com... Nunca tinha tido Especial. nenhum aluno especial, nem muito menos com síndrome de Williams, que é muito específica, né? E em nenhum momento você duvidou. Eu confesso que eu duvidei de mim mesmo mais do que você. Você acreditou em mim mais do que eu mesmo. Que eu falei assim, olha só, eu vou fazer uma aula experimental gratuita com o Miguel, e aí se ele gostar, nós podemos continuar. Então, eu queria ter certeza que eu ia fazer um serviço bem feito. Aí eu fiz a aula experimental, o Miguel disse que gostou, aí foi que a gente continuou. Mas tudo porque você acreditou em mim. Mas, Emerson, Ah, sabe de onde veio o meu acreditar em você? Eu sou mentora de lei da atração. E tudo na minha vida cai na minha mão. E se você apareceu para mim, é porque era você a pessoa que eu estava precisando. Então, eu não falo assim, eu estou precisando de tal coisa. Não, eu imagino eu com aquela coisa. Aí aparecem os caminhos, as pessoas certas, tudo para coordenar. E o que me chamou muita atenção em você foi a maneira como você se dedica. A sua pontualidade é extrema. Você falou, vamos fazer um teste, né? Eu falei, então vamos. Aí você marcou um teste para o João. O João não gosta muito que a gente fique perto quando ele está tendo aula. Aquele dia eu deitei no quarto do João, porque ele estava na escrivaninha do quarto dele, era que estava tendo a primeira aula com você. Eu esperei terminar a aula, e o João, ele é muito crítico. Entendeu? Muito crítico. Ele é bem gabarra mesmo, ele é bem crítico, né? Aí eu falei, João, e aí, o que você achou do moço? Mãe, pode contratar. Falei, ufa! Foi de encontro comigo. Porque se o João também falou, então estava em boas mãos. Aí, de novo, te contratei para o Miguel. Aí a gente contratou o professor de Química, né? O João estava na balança, né? Da Química. Nossa, foi uma festa. Ele deu 2 aulas para o João, aquele professor de Química. Eu amo aquele menino, de paixão, o Fernando também. Eu falei, Fernando, o João está com uma dificuldade em Química numa matéria específica. Ele falou, bora, Cláudia. Na segunda aula, eles nem se conheciam. Ele destravou e o João fechou a matéria e saiu do vermelho. muito bom, incrível essa história. Até mandei uma mensagem para ele, para o Fernando depois. Assim como mandei para você. E a história da tua vida, como você chegou a ser o que você é hoje, entendeu? É um exemplo que eu quero para os meus filhos. Porque você é tão novo, Emerson, e você já pensa tão grande. E é assim que todos querem pensar, deveriam pensar. E que caminho você usou? A matemática. Entendeu? Aí, essa ideologia sua, com a minha ideologia, de saber, porque eu enxergo, essas crianças, elas têm muito mais capacidade do que qualquer pessoa dito normal. É gigante a capacidade que cada um tem. Eles só precisam lapidar a mente. Lapidou a mente, eles aprendem qualquer coisa. Eu posso apostar com você. Você está vendo isso? O que você fala para mim, de tudo que você conhece do Miguel, se você está acostumado a ver um Miguel do jeito que você conhece? Por ser especial. Exato. O Miguel é o momento mais feliz assim da minha semana, dar aula para ele de verdade, porque dos meus alunos, eu nunca tive um aluno tão pontual como o Miguel, que hoje, por exemplo, ele não poderia ir para aula pela noite. Dias antes,
Ele já estava falando, Enes, não vou poder fazer aula na noite, na sexta-feira. Podemos marcar outro horário? Aí eu vou lá e marco, ele mostra a agenda toda a agenda dele para mim e fala verbalmente. Tal horário eu tenho isso, tal horário eu tenho aquilo. Aí eu falei, Miguel, podemos marcar tal horário? Ele, esse é o horário de começar, esse é o de terminar, né, Enes? Ele nunca fala só o horário de começar. Ele fala o horário de começar e o de terminar. Ele quer saber de tudo, ter o controle de tudo. E aí eu nunca tive um aluno tão dedicado quanto o Miguel. E é justamente isso que você já falou anteriormente, que ele não gosta da sensação de não saber sobre algo. Então, quando eu ensino algo, ele quer ter certeza que ele vai aprender. E aí, eu sempre parto do princípio de que eu tenho que ensinar de verdade, ele tem que saber fazer por ele mesmo. Então, eu faço as perguntas. Às vezes, quando eu estou fazendo a pergunta de forma muito parecida, eu, Miguel, agora vamos mudar a ordem para dificultar, mas você sabe da resposta já, você vai me dizer, a gente muda a ordem, e ele vai lá e me diz a resposta. Então, todas essas mudanças que a gente faz é para poder treinar ele, para que ele alcance cada vez mais independência. Porque a matemática e o português também, né, que a Sara trabalha, mas falando aqui do meu caso, a matemática, ela é muito importante na vida da pessoa. Uma pessoa a qual é negada a matemática é como se estivesse negando a cidadania daquela pessoa. Ela não consegue ir no banco, olhar o extrato bancário dela e entender o que é que está acontecendo. Ela não consegue entender como é que funciona a Bolsa de Valores, que nosso mundo hoje é regido por Bolsa de Valores, gráficos. Ela não consegue assistir um jornal e interpretar o crescimento do PIB do país. Então, a matemática ela é muito importante. Isso que eles fazem de muitas vezes negar a matemática para os estudantes especiais, né, é um crime. Porque se você não tem a matemática, você não tem independência, você não tem independência nenhuma. Não consegue ser incluído no mundo. É um ditado que eu digo: sem matemática, você veio no mundo para sobreviver e morrer somente. Entendeu? Exatamente. A matemática ela é muito importante, ela está presente em basicamente todos os momentos da nossa vida. Tudo é cheio de números. Ainda mais numa sociedade cada vez mais próxima à tecnologia. Se você for observar o funcionamento dos computadores, o funcionamento da criptografia, que é o que utiliza para poder proteger os dados, tudo tem matemática por trás. Aí você fala, eu vou trabalhar com programação, por exemplo, quero ser um programador. Envolve matemática, envolve raciocínio lógico. Então, eu trabalho com a matemática com o Miguel sempre partindo do pressuposto que, ok, pode ser que eu precise demorar, pode ser que eu demore um pouquinho mais de tempo com você. Cada aluno tem seu tempo para poder aprender o assunto, mas você não vai ficar sem aprender. Não tem nenhum assunto aqui que você vai ficar sem aprender. E a gente vai fazendo isso. Se for necessário, dou um intervalo para ele durante a aula, se a aula é muito longa, dou um intervalo. Ele mesmo pede para sair, agora eu vou sair um pouquinho e já volto. Eu, tá bom, 5 minutos, 6 minutos. E a gente se dá super bem. Eu adoro dar aula com o Miguel e realmente é um momento muito gratificante assim da minha semana, especialmente pelo que você falou no início, de ele ser uma pessoa muito alegre. Já teve um exemplo de uma aula que eu estava dando para ele, e ele estava sorrindo, né? O Miguel, por que você está sorrindo? Ele falou, nós temos que ser felizes. Aí na última aula tinha uns cachorros latindo. O que é que muitas pessoas fazem quando tem um cachorro latindo? Fica com raiva. Nossa, o cachorro tá fazendo barulho. Aí o Miguel começou a sorrir e imitar os sons que o cachorro estava fazendo. Falou, olha os sons, os animais que eu sei imitar. Então, todas as situações que muitas vezes nos deixam irritados, de um cachorro latindo, ou de alguma adversidade que acontece no dia, ele pega aquilo e transforma em algo feliz e continua. Então, é realmente incrível poder trabalhar com o Miguel. Desde tempos atrás, que você deu aula para o pai, para o irmão, para ele e tal, quando você conheceu ele, você viu dificuldade em ensinar o Miguel? Nenhuma. Porque o que acontece é que o professor ele tem que se predispor e o professor ele precisa acreditar no aluno. Eu acho que é algo que você fala bastante, né, sobre acreditar nas pessoas. Se você coloca esse aluno numa caixinha
e não acredita que ele tem capacidade de aprender, ou não, ele só vai até aqui, daqui para frente não pode. Se você faz isso, você está matando o desenvolvimento do seu aluno. As pessoas, elas são diferentes, elas têm capacidades diferentes. Se todo mundo fosse igual, não existiriam as pessoas geniais, né, que fazem as inovações, que mudam tanto o nosso mundo. Então, você tem que partir do pressuposto de que não existe limite para a capacidade dos seus alunos. Nunca existe esse limite. E são coisas que são impostas. E aí, partindo desse pressuposto, eu nunca tive dificuldade de trabalhar com o Miguel. Eu volto a te falar que, desde os tempos antigos da Babilônia, existem os grandes gênios, entendeu? Só que é mais fácil, minha avó até dizia, que um dia ela ia ver a ignorância matar mais do que câncer e AIDS. Porque a ignorância ia acabar com o mundo. O que acontece? Você pode reparar o que acontece de errado no mundo é uma ignorância. É umas crenças que as pessoas, se você for lá estudar aquela pessoa que fez aquele algo de errado ali, ela tem alguma mancha no passado, uma mancha tipo um sofrimento, uma criação. Porque você vai falar que uma pessoa especial não tem capacidade. O que a gente poderia falar de Einstein? Quem era Einstein? Que a escola expulsou? Hã? Exatamente, né? Que tem toda a história, né? Quem foi Henry Ford? E sabe por que ele não estudou? Porque a escola o recusou. E o que ele se transformou? Se você olhar essas pessoas, esses mentores maravilhosos do mundo, tipo Einstein, você tem certeza do que eu estou te falando, que eles são um gênio. Entendeu? E o que acabou acontecendo? Foi expulso de escola por ser diferente dos outros. E isso não acabou. É mais escondido hoje, né? Por exemplo, vai numa praia mais clean, tipo Riviera, por exemplo, eu nunca atravessei aquela Riviera que eu visse uma pessoa especial que eu batesse o olho e reconhecesse. Se você vai viajar, você arruma alguém, eu já vi muito isso, e eu já vi e vejo dentro de famílias, tá? E famílias ricas também, viu? Principalmente as ricas. Eu já vi pessoas passeando no shopping Riviera, com um cachorro no carrinho, todo bonitinho, e tem um ente na família que ele deixa lá em São Paulo, em casa, porque ele não quer levar para dar um passeio, porque incomoda e atrapalha a vida dele. Então, ele vai viajar para a praia, se divertir, distrair, leva o cachorro, mas o ente querido fica em casa. Quando não tem mesmo com quem deixar aquele ente querido, aí leva junto, chega lá, procura logo alguém para deixar trancado no apartamento ou na casa. Mas você não vê no meio da sociedade. Fica à Então, margem, né? a exclusão é da própria sociedade e da própria educação. Então, eu posso te dizer, você viu aquele caso que a gente teve, esse último caso que passou por nós, menino no 6º ano, ele tem a mão boa e a mente boa, como que não aprendeu a ler e escrever? Ficou 5 anos na escola fazendo o quê? Não, eles colocam numa caixinha, sabe a palavra mágica para os ditos especiais? Para quem tem laudo? É artes. Ai, vai lá tocar um instrumento, vai lá nadar. Ô, gente, a hora que ele pegar uma certa idade, o pai e a mãe falecer, como que ele vai sobreviver no mundo? Que ele vai precisar comprar as coisas dele, que ele vai precisar fazer comida. Quem vai sustentar ele? Aqueles que não têm empregado para tudo.
que não tiver dinheiro. O mínimo que eles merecem, gente, é a alfabetização e a educação. E posso te provar, Enos, são muito mais capacitados do que qualquer pessoa dita normal. Entendeu? Eu conheço muito jovem, criança, autista. O que você me diz? Aí falam que esses autistas não têm capacidade de aprender, de serem alfabetizados. Alfabetizar, para mim, Enos, não é ensinar ele só a escrever o nome dele, escrever bala, casinha. Não. É fazer eu formar uma frase, passar o sentido da palavra, saber se expressar, saber escrever, passar para o papel aquilo que ele está querendo dizer, saber escrever uma carta, entendeu? É isso que é alfabetizar, não é só ensinar o A, E, I, o U e pronto. Aí ensina a escrever o nome, parece que ganhou na Mega Sena. Entendeu? Não é. Olha o que o Miguel faz. Miguel monta história. Miguel escreve uma redação. Pergunta para a Sara aí, ver os trabalhos dele, o caderno dele aqui de casa. Entendeu? E aí, o que você me fala disso? Então, é justamente aquilo que você sempre fala sobre colocar as pessoas em caixinha, né? Porque ninguém chega para questionar o que é que você gosta de fazer. Ninguém tem essa sensibilidade. Às vezes, se você perguntar, nem ele vai saber, sabe por quê? Porque ninguém nunca estimulou. Eu acho que toda pessoa que tem um CID, que a maldição do século é o CID, certo? Aí eu te devolvo a pergunta. Como que não consegue alfabetizar essas crianças aí Está nascendo muito, está tendo muitos casos. Ai, eu acabei de falar o nome. Com Memória. autismo? Com autismo? Como Uhum. que não consegue alfabetizar? Não é só alfabetizar aí ou não. Ensinar o raciocínio lógico, ensinar a desenvolver a mente de uma criança com autismo. O que você me fala do Messi que tem autismo, do monte de ator que tem autismo, que interpretam, tem vida própria, tem família, tem filho, paga a conta, tem conta em banco, compra propriedade. O que você me fala? Por que neles deu certo? Porque, sabe por que deu certo neles? Porque nem eles, ou se sabia, não contou. Entendeu? Uhum. Por esse motivo. Porque ninguém sabia que eles tinham. Aí, principalmente quem não sabia? Os educadores. É um crime. Quer saber o que é crime, meu amigo? O tal do laudo com CID. O MEC tinha que eliminar isso e falar, não, o educador ele vai ter que procurar ajuda se ele não conseguir fazer sozinho, ele vai ter que se virar, desenvolver e educar. Mas não, fica passando de ano a criança sem aprender. Entendeu? O erro já começa aí, no próprio Estado. Passar de ano na marra. Aí eu falo assim, não, na pública tem que passar de ano na marra. Na particular, que você gasta, que você paga, se não der, não passa, e aí você tem que pagar de novo. Então, não existe uma regra. É a regra, a escola particular respeita a regra do MEC até onde é interessante para ela. E a regra das escolas briga e discute para fazer virar lei, sabe o quê? Encostar esses coitados tudo dentro do quadradinho. E essa é como se fosse caixa de diamantes. Essas crianças. Autismo, então, gente, quantas crianças têm autismo? Muitas. E esses atores que descobriu depois de velho? Depois que já viveu mais da metade da vida. Então, tudo bem aí. E tá tudo bem. Sabe por quê que eles conseguiram se educar, estudar, formar?
ser alguém na vida, tudo? Porque a educação não sabia que eles tinham. É por isso que o Messi desenvolveu, é por isso que grandes artistas desenvolveram, é por isso que muitos têm sucesso na vida. Por quê? Porque na época ninguém sabia o que era autismo, quase. Era pouco conhecido também. Aí o que aconteceu? Ninguém sabia, tinha que ensinar, tinha que aprender na marra. E quem estava ensinando era cobrado para ensinar. Entendeu? Agora não. Agora a lei é: pega um laudo, apresenta um laudo, vamos, caixinha. Uma coisa eu vou te falar, Emerson. Eu briguei desde a hora que o Miguel saiu da minha barriga, meu querido. E se precisar brigar mais 8 anos, mais 38, mais 50, enquanto eu for viva, eu estou na guerra. Ninguém não vai conseguir colocar o Miguel em uma caixinha. Uhum. O Miguel, ele é dono da vida dele. Ele vai ser quem ele quiser ser. Ninguém vai dizer para ele o que ele deve ou não fazer, o que ele deve ou não ser. Ele tem sede, ele tem fome de aprender. Uma palavra, outro dia eu vendo, eu não sei que palavra que foi. Ele sabe o significado de palavrões, por exemplo. Mas ele não fala um. Sabe por quê? Ele não se sente bem em falar um palavrão. Olha como que ele mesmo, eu nunca precisei dizer, Miguel, cale a boca, Miguel, não fale isso. Nunca. Eu nunca encostei uma unha no Miguel. Tudo que o Miguel aprendeu, ele foi com a capacidade dele, com a vontade dele e com profissionais fora da escola. E hoje eu tive essa prova de novo. Hoje, a escola que ele estuda, já faz uns meses aí, toda a turma da escola do segundo ano, tanto o período da manhã quanto o período da tarde, eles são do período da tarde e os dois estão na mesma série, ele e o irmão, o João. Eles fizeram um curta, né? Aí, depois teve a votação dos professores, e hoje foi a entrega do Oscar deles. Foi igualzinho a gente vê na televisão mesmo, sabe? Uhum. Foi lindo, maravilhoso. Os meninos foram excelentes de todas as equipes, sabe? Achei assim uma coisa muito legal. Tanto que eu gravei a fala de cada um quando eles iam falar sobre o prêmio de melhor ator, o prêmio, o prêmio de outra coisa, Melhor melhor, direção, melhor melhor direção. filmagem. Tudo que eles falavam, tudo. Algumas frases eram as mesmas. Sabe qual era? Integração entre eles. Tanto Uhum. que depois, a hora que eles iam agradecer os atores dos vencedores, eles disseram que ficaram mais amigos, mais próximos um dos outros. Tá. Aí eu perguntei, logo na entrada, eu escutei, meu menino estava numa turma, né? Estavam os dois. Aí eu falei, e o Miguel, tá no curta de quem? De qual equipe da sala? Ô, mãe, ele tá com a coordenadora. Aí chegou o diretor, eu falei, ei, diretor, qual... O Miguel participou de algum curta? Ah, então, depois a gente conversa, marca uma hora lá na escola. Falei, oi? Ah, não, aqui é horário de festa agora, saber disso agora. Nossa. Te juro por Deus. Eu olhei para a cara do meu marido e falei, tá vendo? É isso aí, ó. Falou, não, marca uma hora, uma reunião na escola para a gente conversar. E pagando a mensalidade como todos os outros, né? Fazendo tudo e. Vamos esquecer o dinheiro. Vamos esquecer o dinheiro e vamos falar da educação. Eles falam tanto que fazem, e eu estou aqui, posso te dizer que não faz. Esse ano eu soltei, só que ao mesmo tempo eu não soltei, joguei, não. Falei, ela falou que tem capacidade, vamos ver até onde vai a capacidade. E por trás, eu fiquei com os professores particulares.
Tanto que eu estou te dizendo, eles não sabem o que o Miguel sabe. Subestimam. Subestimam. Só que o Miguel vai provar quem ele é, mas não para eles. Vai provar para ele mesmo. Por exemplo, o Miguel vai iniciar a carteira de motorista, que ele quer tirar a carteira. Ele vai tirar e vai dirigir. Está dirigindo perfeitamente, melhor do que qualquer motorista, os ditos normais, que sai dando porrada aí na rua. Uhum. Entendeu? É só conversar com o instrutor que está dando aula para ele. Falou, o cuidado do Miguel, entendeu? Como ele respeita sinal, ele respeita tudo, entendeu? Eu falei assim, olha só, você tem capacidade, é que nem tem uma escola aqui em Indaiatuba, chama Avançar, eles pegam todos os casos mais críticos das escolas e botam lá dentro. Se aquela criança tem capacidade para ter equilíbrio de saber o que é montar no cavalinho, o que é pular no pula-pula, o que é fazer qualquer coisa de exercício, ela tem capacidade para pensar e ser super mega inteligente. Isso aí só está guardado lá dentro e não tirado para fora. E é um espaço muito legal aqui, da prefeitura fez um negócio top. Só falta mesmo pessoas bem gabaritadas para o segredo para mim é ensinar raciocínio lógico, igual você ensina pela matemática e a Sara ensina pela Redação, escrita. redação, entendeu? Uhum. O mais importante é redação, é matemática e a redação. Nossa, eles vão, porque desenvolve o pensamento, desenvolve o cérebro da criança. Eu vejo pelo Miguel, tudo que ele lê, ele, por exemplo, ele lê uma coisa, ele não entendeu, ele faz pesquisa, vai ler outra, até ele entender. Porque aguça, atiça a curiosidade dele saber o que é aquilo que ele está vendo. Ele quer saber o que é. E ele Entendeu? pergunta mesmo, que eu estava dando aula Pergunta. para ele sobre números E ai romanos. de você, se não responder. Eu estava dando aula para ele Ele sobre. não muda o assunto, muda? Não, eu estava dando aula para ele sobre os números romanos. Aí depois que eu ensinei todos os números romanos até o 10, aí eu criei várias frases envolvendo os números dos séculos, que é tudo escrito em números romanos. Aí ele já começou a perguntar, nossa, realmente muitos séculos. Aí século I tinha alguma coisa sobre o Império Romano. Ele, Enos, o que é o Império Romano? Aí eu fui lá e mostrei as imagens. Aí tudo eu vou botar nas imagens, porque ele vai perguntar, ele vai questionar o que é cada coisa. Porque a hora que ele for ler alguma coisa e ele ver aquilo, ele vai saber identificar o que ele está lendo. Entendeu? E assim ele vai aprendendo e desenvolvendo. A nossa prefeitura é uma prefeitura maravilhosa aqui em Dayatuba. O pessoal, eles engolem coisas que eles querem para aplicar dentro da prefeitura e dentro da educação. Mas o que eu vejo que faz falta são técnicas para desenvolvimento de raciocínio lógico. Desenvolver o raciocínio lógico, desenvolve qualquer coisa. Aí vai embora. Aí ninguém segura mais. Porque eles vão se sentir muito bem em saber e vão querer saber cada vez mais. Por exemplo, eu conheço um médico que que está numa cadeira de roda, mas ele é clínico. Ele pode não fazer uma cirurgia, ser um cirurgião, porque não aguenta ficar em pé e tal. Mas ele é um excelente médico, melhor que muitos ali jovem que pratica esporte. Entendeu? E por Uhum. que ele chegou? Porque ele insistiu e ele encontrou pessoas dispostas a ajudá-lo a aprender. E a dúvida, o enigma é por que que muitos adultos estão descobrindo agora que estão com autismo, sempre tiveram, porque não é uma coisa que você pega, você nasce com ela, né? Uhum. E se desenvolveram. E agora os que estão nascendo vão para a escola, não. Por quê? Tá, a resposta está mais do que clara.
Porque esses que, tipo mestre, tipo atores aí que estão com a fama aí que a gente conhece por ver, eles mesmos agora em entrevista contar tudo o que acontece. Por quê? Porque ninguém sabia que eles tinham, às vezes nem eles. Então, forçou o aprendizado e desenvolveu a técnica dele e descobriu até o jogo de futebol nele, que o cara desenvolveu o campeão do mundo. Um monte de ator. Por quê? E agora, por que que você vai pegar esses daqui e colocar no quadradinho? Qual a diferença? Se alguém me convencer que é alguma coisa que impede mesmo, eu posso até calar minha boca, mas enquanto ninguém conseguiu me convencer ao contrário. Uhum. E aí Entendeu? você falou também sobre vários problemas da educação, né? Em especial, né? Porque eu pude notar, primeiro, colocar as pessoas em quadradinho, limitar as pessoas, depois a exclusão, eles fazem isso sem nenhum pudor, de literalmente excluir. Eles Não, falam que estão não, indo comigo, mas o mais interessante é que quando você vai reclamar que você está ali, esfregando na cara deles, que tem uma exclusão, não, mas a escola inteira ama o Miguel. Mas eu estou falando de amor ou eu estou falando de educação? Amor é amor. Isso aí não precisa me falar, não. Eu disse desse jeito, não precisa me falar que todo mundo ama o Miguel, porque eu sei quem é o Miguel. O Miguel é amor, entendeu? E isso é fato. Eu quero saber de desenvolver ele, a educação dele. É disso que eu estou falando. É toda vez que eu vou falar, não, mas você está enganada. Então, quem está me ouvindo, eu vou te dizer uma coisa: pai e mãe, para com essa história de levar laudo, entendeu? Ai, mas eu descobri que meu filho tem autismo ou tem síndrome de Wilson. Se vira eles não estudou para ser educador? Se você não sabe o suficiente, vai procurar aprender, meu amigo. Vai buscar informação, cobra o governo, cobra o prefeito, cobra quem tiver que cobrar, cobra aí para cima. Mas não vem descontar no meu filho. Uhum. No meu filho, não. O meu filho vai ser o que ele quiser ser. Ninguém nunca fez o Miguel. O Miguel é péssimo até para embrulhar um papel, que é coisa de artes. Então, se ele fosse viver de arte, ele estava prejudicado pro resto da vida, porque nada disso ele se interessa. Aí todo mundo, não, mas ele pode aprender a fazer caixinha disso, carrinho. Ah, me poupe. O menino tem um raciocínio igual ao teu, melhor que o seu. Aí você vem querer colocar meu filho numa caixinha e falar que ele tem que desenvolver para fazer carrinho, para ficar em esporte. Tá, eu morro. Você que vai cuidar? Você vai bancar ele enquanto eu estava bancando. E a hora que eu morrer, tu continua a bancar ou você vai jogar ele no asilo? Porque tá para começar a inaugurar por aí, porque tô tendo muito, é uma espécie de asilo para essas pessoas que depois perdem o pai e a mãe e ninguém quer saber para colocar no asilo. Espera que já já tem. Isso você vai achar um monte. Já já. Se já não tiver, né? Uhum. Mas você não vai achar alguém disposto a ensinar essas pessoas a ensinar os ditos especiais. Eu vejo isso. E é isso, ó, dentro do Brasil inteiro. Os professores todos que eu conheço, ele teve excelentes professores, sempre teve excelentes professores particulares. Mas aquele que falou assim, eu vou erguer a bandeira, eu vou para cima, o único foi você e a tua equipe. Uhum. Que a gente se uniu em prol do Instituto. Eu vejo isso Entendeu? que você falou sobre colocar a pessoa em arte ou em esporte na minha história. Que se tivessem feito isso comigo, eu teria sido um fracasso, porque eu era muito ruim com tudo de arte e em esporte, no Instituto Federal, no primeiro ano,
eu fiquei em recuperação em educação física, eu nunca tinha visto ninguém ficar em recuperação em educação física, mas é porque eu não gostava de ir. Aí no segundo ano eu virei monitor de matemática para eles me liberarem. E no terceiro ano também, porque eles falaram: quem for monitor de matemática, professor aqui ajudando os outros, nós iremos liberar de educação física. Então, se o meu sucesso tivesse que depender ou de educação física ou de arte, eu não estou criticando, eu sei que muitas pessoas têm o dom para isso, muitas pessoas têm vontade de trabalhar nessa área. Peraí, só um minuto. Eu vou te completar o que você disse. Aquele que gosta de artes e gosta de exercício, de educação física, ele também sabe muito bem matemática, porque ele vai usar o que ele sabe para ganhar dinheiro. Uhum, Mas exatamente. mas ele sabe computar os ganhos dele, as aulas dele, entendeu? Ele não vai de graça. Exatamente. Agora você coloca eu fazer artes e ficar fazendo esporte, aí você morre e não sabe nem comprar um pão. E aí? Não sabe fazer nada para ganhar dinheiro. O que adiantou ficar no esporte, nas artes? Vai viver do quê? Daquele salário mínimo que o governo paga para o portador de deficiência? Não dá para nada, não dá para fazer nada. Exatamente. Ficar pedindo, pelo amor de Deus, não tem uma casa para morar, um salário mínimo, você paga o aluguel, acabou o dinheiro. Uhum. É condenado a morrer também, filho. Ou de fome ou na rua. Ou senão vai para o asilo, que já vai estar lotado por aí. De asilo para deficiente. E Aí logo. só que eles são muito discretos, sabe? Eles não Uhum. colocam asilo para deficiente. Eles falam do idoso. Mas entra lá dentro para você ver a maioria o que é. Uhum. E Portador de logo, deficiência. logo mais não vai ter nem mais dinheiro para poder pagar auxílio, porque está mudando demais a faixa etária dos brasileiros, né? A população está envelhecendo. Cada vez mais tem menos pessoas novas para poder bancar INSS. Então, se essas pessoas não desenvolvem independência, é um grande desastre que pode acontecer. Exatamente. Nossa, tem muita coisa que eu sei. Eu tenho um arsenal de tudo, empresa, o que faz com o portador de deficiência. Eu tenho um amigo que ele é pós-doutorado 2 vezes em farmácia e ele estuda na USP. Aí ele toma conta de um setor na USP, no período da tarde. Aí contrataram aqueles 5%, 20 pessoas deficientes. Aí nenhum setor quis, ele pegou os 20 para ele. Ele lapidou os 20. Depois de uns 6 meses que eles estavam tudo trabalhando, chefiando. Um era chefe lá na faxina, chefe, virou chefe da faxina, o outro chefe de um depósito, outro chefe da farmácia ali, de entregar a medicação, entendeu? Aí depois veio um monte de outros setores atrás pedir para mandar para o setor deles. Ele falou: agora que eu lapidei, na hora de cuidar, você não quis. Entendeu? Eu falei, Uhum. e é todo lugar assim. Mas o que mais me incomoda é com a educação. Porque a educação é tudo. E depois que eu descobri que através da matemática eles conseguem tá com 99,9% dos problemas deles resolvido. Porque Uhum. a matemática ela vai desenvolver o raciocínio. E desenvolvendo o raciocínio, essa pessoa vai conseguir brilhar. Uhum. Entendeu? E o que eu espero que o Instituto faça é abrir o olho da família. A família tem que cobrar. Mães, pais, acreditem, seus filhos podem sim. Quando te disserem que não pode, é mentira. Não deixem seus filhos serem guardados dentro de uma caixinha. Exija que eles sejam alfabetizados, mas não somente alfabetizados de aprender a E, I, O, U e conhecer letra, não. É desenvolver o raciocínio lógico deles. Quando você desenvolve o raciocínio lógico, num minuto ele vai aprender com uma rapidez. Entendeu? Que é o que a gente faz muito bem, né? Uhum. Eu sempre fiz isso com o Miguel, o pai fez, os irmãos fez. O Miguel é rápido para qualquer resposta. Entendeu?
E o que eu espero que o Instituto faça é abrir a mente e os olhos de cada família. E aquelas famílias, eu vou deixar um recadinho aqui, que talvez muitos não vão gostar, mas eu vou falar. Nós estamos vivendo num momento. Lembra quando a mãe, a avó da gente dizia: o que você planta, tu colhe? Uhum. Pois é, isso agora veio de uma maneira muito mais rápida. Então, se você que tem alguma pessoa dentro da sua família que você prefere, não que eu não gosto de cachorro, porque eu tenho 8, eu amo meus cachorros tudo, sou apaixonada por eles. E, mas você muitas vezes deixa de pegar a pessoa da tua família que é deficiente para dar uma volta, para dar amor, para jantar fora, para ir num restaurante, para ir em qualquer lugar, mostrar o mundo para ele. Ao invés disso, você pega o cachorro e leva, você viu para quem está trocando. Leve os dois, então. Leva o cachorro num e a pessoa no outro. Eu acho isso aí um absurdo, o cúmulo do absurdo. Uhum. Não que o cachorro não mereça, não é isso. É para você ver a diferença. Sai com o cachorro, porque o cachorro você vai exibir. A pessoa, não, ela dá muito trabalho, tem que tirar da cama, tem que fazer isso. Gente, às vezes é uma mãe, às vezes é uma tia, às vezes é o próprio filho, entendeu? Sempre é uma ligação muito próxima. Faça por ele, você não sabe o dia de amanhã. Uhum. Entendeu? Você gostaria de ser tratado assim também? Não, de forma alguma, né? Entendeu? Ninguém gostaria. E você justamente aí adiantou ao que eu ia perguntar, né? Sobre o papel do Instituto, Miguel Arcanjo. Só que eu vou reformular um pouco a pergunta. Você fala bastante sobre a visualização, sobre já ver o que é que vai acontecer. Então, eu quero fazer aqui uma última pergunta da nossa entrevista, que é como você visualiza o Instituto Miguel Gabarra, né? Como é que você visualiza o Instituto Miguel Arcanjo Garcia Gabarra e o que é que você espera que a gente conquiste com esse nosso Eu projeto? visualizo ele se multiplicando para o mundo inteiro, que vão chegar casas para nós como vem chegando, e nós estamos conseguindo muito sucesso em cada casa, e logo vai começar os resultados ficarem mais aparentes, ver que mudou o sentimento de uma pessoa com a outra, com o pai, com a mãe, e tocar o coração desses educadores, entendeu? Para eles procurarem ajuda. E se procurar por nós, nós vamos estar dispostos a colaborar, entendeu? E isso vai repercutir no mundo inteiro. Eu peço quem tenha filhos que estejam com qualquer tipo de CID, procure o Instituto pelo Instagram, deixe a sua mensagem que algum de nós vai entrar em contato. Mas não deixem nenhum membro, seja presidente, seja governo, seja prefeito, seja vereador, seja quem for, não deixe de dizer, não, não tem jeito. Eu posso te dizer, tem sim. É reversível? É. Se uma criança é capaz, ela utiliza o cérebro para movimentar com um dedo, para mastigar, ela movimenta, é tudo através do cérebro. E é com o cérebro dessa criança que nós vamos trabalhar. E nós estamos aqui dispostos a ensinar. E é isso que eu quero que todo mundo saiba. Não deixar, não deixar. Pode entrar no direct, mandar as mensagens, nós vamos responder, nós vamos entrar em contato. Tem várias pessoas que estão ligados no mesmo Insta do Instituto. E vai estar aparecendo aqui na tela o arroba do Instagram, que é Instituto Miguel Gabarra. Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês procurarem. Isso, procura. Não tenha medo, não tenha, é direito seu. Se não conseguir de uma maneira, procura o governo, procura o prefeito, fala assim, não, eu quero isso, que é direito do meu filho. Entendeu? Não aceita menos que isso. Entendeu? Eu quero,
Eu vejo, não, eu já vejo, né? Eu vejo o Instituto fazendo muito sucesso com muitas crianças, desenvolvendo muita gente, até internacionalmente. Você pode ter certeza, em menos de um ano, não vai ter vaga para treinamento. Vai ser um boom. Vai ser, não, já é. Nós já estamos com bastante atendimento, né? Exatamente. E famílias satisfeitas. E como é gostoso, né? Você fala assim, Demais. nossa, 6, 7 anos ali, não aprendeu isso, mas como? Aí a gente vai ensinar e aprende. São as nossas técnicas, né? Eu já trabalhava com essa ideia de fazer aquilo que a educação formal não fez fora do instituto, né? Agora estou aplicando isso para o instituto. Por exemplo, eu tenho uma empresa que vende cursos de matemática. E geralmente quem compra esse curso de matemática é um aluno que reprovou na faculdade. Fez a matéria e reprovou. Aí ele chega lá para virar meu aluno e tira 10. Aí ninguém consegue explicar como é que o aluno que no semestre anterior reprovou e agora que ele é meu aluno ele tirou 10. Então é porque tem algo diferente. Tem algo a mais que a gente oferece. Menos, aprenda uma coisa. Não, pessoas, né? Todo mundo é especial. E se nós somos o que somos hoje e conseguimos fazer todos esses milagres acontecerem, a gente não faz com as nossas mãos, a gente ensina a cada um a fazer o seu. E é isso que eu quero com o Instituto. Só que o complicado são pessoas que não têm condições de pagar pelo curso. Eu acho que isso poderia ser implantado de prefeitura para prefeitura, dar essa chance dessas pessoas terem esse direito, entendeu? É tão triste ver isso, de saber que você sabe, você olha e fala, aquilo ali tem jeito. E para um monte de olho ali não tem, não. É difícil isso. Hoje, por exemplo, todo mundo participou do curta. Eu vi todas as equipes lá. O Miguel não participou de nenhum curta. Por quê? Ah, o Miguel não precisa. Aí vem falar para mim, ai não, mas não adianta vir passar a conversa em mim que eu não engulo nada. Não engulo. Pensa que está conversando com uma idiota, então esquece que aqui não está escrito palhaça. Miguel tem muito mais capacidade do que muita gente ali dentro que estava ali. Só, mas é porque elas têm um CID na mão. Eu falo que é condenar, é que por esse erro meu de ter dado esse CID, né, que foi o único erro que eu cometi na vida com o Miguel, foi dar o CID na mão de uma escola. O que eu fiz? Eu consertei de que jeito? Trabalho 10 mil vezes mais para bancar todos os professores que ele tem, que eu tenho que bancar para alfabetizar em tudo. E não é só alfabetizar, volto a falar, ensinar E e ou U, não. Ensinar a pensar, raciocínio lógico mesmo. Você pode ter certeza. Todos que vierem, todos têm jeito. Todos. Não tem aquele que não tem. Depois que você aprendeu com o Miguel, conheceu o Miguel, você acredita, mas antes poderia até acreditar que era diferente, de tanto ouvir, né? Uhum. Hoje, você pensa dessa forma? Não, é totalmente. Eu me tornei. Eu digo que o Miguel ele veio para mudar minha forma de pensar também, de acreditar mais nas pessoas. E desde o primeiro momento, pela garra dele, pela determinação dele, pela pontualidade, pelo desejo de aprender, isso não deixa nenhuma dúvida da capacidade que ele tem. Né? E se ele tem essa capacidade que ele desenvolveu, é porque tem pessoas por trás, né, como você, sempre dizendo para ele, Miguel, você é capaz, você pode aprender. Isso foi trabalhado nele. Não foi algo que foi desenvolvido sozinho, foi algo que foi trabalhado. E aí, isso pode ser replicado com outras pessoas. Eu aparei as arestas e tirei o medo dele. Por exemplo, ele não é uma criança que se um jovem que se alguém falar alguma coisa para ele, ele entende que ele não é aquilo, ele vai lá e debate.
ele sabe debater, ele participa de debate e ele sabe o que ele está falando. E a opinião dele não muda. Eu costumo dizer que é mais fácil uma bala fazer curva do que o Miguel mudar de opinião. Entendeu? O Miguel é fera. E ele consegue o que ele quer. Ele só quer o quê? Estudar, conhecimento. O Miguel é fissurado em conhecimento. Tem um monte de coisa que ele conhece que eu não conheço. Entendeu? Uhum. Porque depois você ensina o caminho, filho. Ele fica o tempo todo, ele estuda uma coisa, às vezes para entender algo, ele lê até 10 vezes. Ele não vai parar enquanto ele não entender mesmo. Se tiver um convencimento que ele entendeu, não para. Aí ele entendeu o que é aquilo, aí acabou. Aí vem outra, entendeu? E eu estou amando que ele continue tendo aula com vocês. E vai continuar por muitos anos, porque ele vai fazer faculdade. Eu quero vocês acompanhando durante todo o período de faculdade dele. Você vê, né? Esse ano inteirinho não veio uma tarefa, alguma coisa para o Miguel fazer em casa, da escola. Nada. Você acredita? Eu perguntei sobre isso quando eu fui contratado para poder trabalhar com ele. A gente tem alguma tarefa, alguma coisa para eu poder ajudar ele justamente nas tarefas e não recebi nada, né? A gente não recebeu nada. Esse ano não. Então eu falei, eu vou deixar esse ano. Ela falou, do jeito que falou que tinha competência, que quem era burro ali, ignorante, era eu. Só que eu não fui idiota, né? Eu deixei os professores por trás. Porque eu não ia também deixar no mão dele atrasar a vida do Miguel. Não nasci ontem. Aí foi onde o Miguel. Elas não sabem, eu tenho certeza, Enos. O Miguel, ele tem uma coisa incrível nele, que ele é incrível. Ele aprende algo, aí você vai descobrir que ele sabe aquilo quando você tocar naquele assunto. Ele nunca vai chegar para você e dizer, professor Enos, eu sei isso. Não. Você vai descobrir a hora que você pegar para fazer com E ele. aconteceu isso quando eu fui falar para ele: olha, hoje nós vamos aprender como ler horas no relógio analógico. Aí eu coloquei lá o relógio, ele falou: ah, sim, o ponteiro pequeno é das horas e o grande é do minuto. Ele já sabia. Aí eu falei: como foi que você aprendeu? Ele: não, é que um amigo meu tem, e eu observei ele vendo as horas. Tá vendo? Não foi na escola. Miguel é muito observador. Por quê? Hoje eu vi, tinha uma turma, né? Estavam uns 10, 12, tudo junto. Aí ele chegou, oi, tudo bom? Tudo bom? Ele dá a mão para todo mundo. Tudo bem com você? Aí, se a pessoa falou do cachorro, teu cachorro sarou. Ele já lembra, ele vai lá, ele é super amável. Então, a pessoa não consegue excluir ele nesse sentido, porque ele mesmo se inclui. Não é as pessoas que incluem ele, é ele que se inclui sozinho. Ainda as pessoas não conseguem excluir ele nesse sentido, no da amizade, no do contato físico, entendeu? Não Uhum, consegue. Agora, fazer prova, tira da sala, vai fazer separado. Por quê? Qual o problema? Por que está tirando? Eu deixei eles fazer do jeito que eles quiseram esse ano. Só que por trás eu tinha minha equipe. E vou te dizer, como o Miguel é desse jeito, que ele não chega falando, fulano, eu aprendi isso. Não, ele não chega na escola e faz isso. A pessoa só vai descobrir se ela for lá tentar fazer aquilo com ele. Tentar ensinar algo para ele. Aí ela vai descobrir que ele sabe. Que ele vai fazer corretamente. Então, como ela não fez isso, ela não sabe que ela sabe. Então, eu tenho certeza que muita, muita coisa que o Miguel sabe, a escola não sabe que ele sabe, porque ele aprendeu por lá de fora. uhum. Entendeu?
Muito bom. Eu acho que a gente tinha algumas perguntas, né, que a gente havia combinado para poder fazer, para poder entender sobre o Instituto Miguel Arcanjo. E aí, você percorreu muito bem sobre todas as áreas que a gente havia combinado, sobre todas as perguntas. Eu gostei bastante de conversar com você hoje. E eu acredito que quem está assistindo também gostou bastante. Então, se você gostou do que você ouviu aqui, se você acredita que outras pessoas também precisam ouvir isso, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no grupo da família, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com todo mundo, porque o Instituto Miguel, você vai ouvir falar muito sobre o Instituto Miguel, vai ouvir falar muito, e nós temos aqui a solução para muitas coisas que você poderia pensar, ou que as pessoas poderiam ter dito para você que era impossível. Nunca deixe de acreditar. E simplesmente ali compartilhe, curta esse vídeo, porque isso vai ajudar bastante na nossa trajetória. Então, Não, não, eu vou agradecer aqui a Ana Cláudia, né, pela participação dela, por responder aqui todas as perguntas, e deixar aqui um espaço para ela também falar um pouco aqui para a gente finalizar. eu digo a todos, professor Enos, que nunca deixe alguém dizer para você que você não é capaz, e nem que digam isso de um filho seu, de um irmão ou de alguém para você. Não deixe que as pessoas te desanimem. Acredite. O segredo é acreditar. Acreditar, colocar o plano em prática. Se não está tendo, cobre. Eles têm que dar um jeito. Nós pagamos impostos para isso. São obrigados. Pela nossa lei, pelo menos isso, a lei é boa. Ela exige que eles são obrigados a ensinar. Agora, se não estão ensinando, se teu filho não está aprendendo, tem coisa errada lá dentro. Vai em busca, obrigue, que eles têm que dar um jeito. Se eles não sabem como treinar, nós estamos aqui. Se precisar de ajuda, estamos aqui. Mas se o ego e o orgulho falar mais alto, que o povo vai bater na porta da justiça e procure os seus direitos para o seu filho, porque o seu filho pode tudo que ele quiser, acredite nele. Nunca deixe de acreditar no seu filho para acreditar numa terceira pessoa. A primeira pessoa que você tem que acreditar nessa vida é no seu filho. Tá? Isso eu digo para todo mundo que está nos ouvindo agora. Acredite no seu filho. Não acredite em quem vem te dizer ou te desanimar, te dizer que ele não pode ou não tem capacidade. Espante essas pessoas de perto de você.